Oi, tudo bem com vocês? Voltei com uma aula extra de resolução de exercícios dos conteúdos das seções 2.1, 2.2 e 2.3 do livro do Stuart de Cálculo, o volume 1. A primeira questão que eu vou resolver é a seguinte: se uma pedra for atirada verticalmente para cima sobre a superfície de Marte, com velocidade 15 metros por segundo, sua altura após t segundos será S de t igual a 15t menos 1,86t ao quadrado. E a gente quer descobrir qual a velocidade da pedra após 2 segundos. Lembra, como é que a gente calculava velocidade instantânea? A gente considerava o t, que já foi dado, 2, e pegava outro instante de tempo, t mais h, e a gente quer que esse h seja bem pequeno, tendendo a zero, para ficar cada vez mais próximo do instante de tempo onde eu quero descobrir a velocidade, tá? Então, como que era o cálculo da velocidade instantânea, né? A gente fazia posição em t mais h menos a posição em t dividido por t mais h menos t, que dá h. Essas eram as velocidades médias e a gente calculava o limite de h tendendo a zero. Então, agora eu vou fazer a conta, né? V de t vai ser o limite de h tendendo a zero de quem? Quem que é o S de t mais h? Substitui aqui, ó. Se aqui é t e aqui é t. Se eu colocar t mais h aqui, tem que colocar t mais h aqui e tem que colocar t mais h aqui. Então, S de t mais h vai ser 15 vezes, abre parênteses. Não esqueçam de abrir os parênteses, né? Senão vocês vão errar a conta, tá? Então, substitui por t mais h, fecha parênteses, menos 1,86, e agora eu vou substituir esse t por t mais h. Então, vai ficar t mais h ao quadrado, menos, aí aqui eu coloquei chaves, tá? E vou copiar o S de t, 15t menos 1,86t ao quadrado, e fechei chaves. Tudo isso dividido por h. Agora a gente vai tentar simplificar essa fração. Então, v de t vai ser igual ao limite de h tendendo a zero. Aqui eu aplico a propriedade distributiva. 15 vezes t dá 15t, mais 15 vezes h dá 15h. Copio, menos 1,86. Agora lembro, quando a gente tem uma soma, o quadrado dela é quem? Quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quem ainda se confunde, t mais h ao quadrado é t mais h vezes t mais h, a gente aplica a distributiva t vezes t dá t ao quadrado, t vezes h dá th, h vezes t dá ht, e h vezes h dá h ao quadrado. Como a gente está no conjunto dos números reais, t mais h é igual a ht, então a gente junta, fica 2th. Então aqui eu substituí t mais h ao quadrado e coloquei entre parênteses. É t ao quadrado mais 2th mais h ao quadrado. Esse menos aplico no 15t, né? Menos 15t, e menos com menos, mais 1,86t ao quadrado. Tudo isso dividido por h, tá? Então, v de t igual a limite de h tendendo a zero, a gente fica com 15t mais 15h. Esse menos 1,86 eu vou aplicar para cada um dos somandos, tá? Então, vai ficar menos 1,86t ao quadrado, depois menos 1,86 vezes 2 dá 3,72. Quem tem dúvidas aqui, pensa, se você tem R$1,86 e soma com mais R$1,86, você vai ter R$3,72, tá? É só fazer a conta. E menos 1,86 vezes h ao quadrado dá menos 1,86h ao quadrado. Menos 15t mais 1,86t ao quadrado, tudo isso dividido por h. Agora veja, aqui a gente tem 15t e tem menos 15t. Eu posso cancelar o 15t com o menos 15t. Aqui a gente tem menos 1,86 ao quadrado e aqui tem mais 1,86 ao quadrado. Então também posso cancelar. Então a gente vai ficar com v de t igual limite de h tendendo a zero
de 15H menos 3,72TH menos 1,86H ao quadrado, tudo isso dividido por H. Agora, o H está aparecendo aqui, né, em cada somando. Então, a gente pode colocar ele em evidência. Então, V de t vai ser igual a limite de H tendendo a zero. Estou colocando um H em evidência. Então, tem que pensar H vezes quanto que dá 15H? É H vezes 15. Menos 3H vezes quanto que dá menos 3,72TH? É menos 3,72T. E H vezes quanto que dá menos 1,86H ao quadrado? É H vezes menos 1,86H. E copiei o H do denominador. Agora, como aqui a gente tem um produto e está aparecendo H no numerador e H no denominador, a gente pode cancelar esse H com esse H. Então, V de t vai ficar limite de 15 menos 3,72t menos 1,86H com H tendendo a zero. Agora, como a gente conseguiu cancelar o H e esse número está no domínio da função, né? O zero pertence ao domínio dessa função, a gente pode substituir o H por zero. Então, a gente vai ficar com 15 menos 3,72t menos 1,86 vezes zero, que dá 15 menos 3,72t. Agora, no nosso exercício, ele queria saber qual a velocidade da pedra após 2 segundos. Então, vou substituir o t por 2. A gente vai ter V de 2 é igual a 15 menos 3,72 vezes 2, né? Esse aqui é t, aqui é t. Esse aqui é 2, aqui é 2, tá? Então, a gente vai ficar com 15 menos 7,44. De novo, quem tem dúvida nessa conta, né? Se você tem R$ 3,72, soma com R$ 3,72, vai dar R$ 7,44, tá? Aí aqui a gente faz 15 menos 7,44 e vai dar 7,56. No caso, como a gente tinha que a velocidade está sendo medida em metros por segundo, então vai dar 7,56 metros por segundo, tá? Prosseguindo, eu vou resolver a questão 2. Se f de x é o maior inteiro menor ou igual a x mais o maior inteiro menor ou igual a menos x, nós vamos querer calcular alguns limites e o f de um valor específico. Essa questão é uma adaptação do exercício 53 da página 99, que está na seção 2.3 do livro. O primeiro cálculo que a gente vai querer fazer é o limite de f de x quando x tende a 3 por valores menores do que 3. Para facilitar, eu esbocei aqui um segmento de reta e numerei ele de menos 4 até 4. Veja só, aqui a gente tem limite da função maior inteiro menor ou igual a x mais a função maior inteiro menor ou igual a menos x, com x tendendo a 3 por valores menores do que 3. Neste caso, como o limite só dessa função maior inteiro menor ou igual a x, quando x tende a 3 por valores menores do que 3, vai existir, e o limite da função maior inteiro menor ou igual a menos x, quando x tende a 3 por valores menores que 3, também vai existir, a gente pode usar a propriedade da soma, né? O limite da soma vai ser a soma dos limites. Então, primeiro eu vou calcular o limite da função maior inteiro menor ou igual a x, quando x tende a 3 por valores menores do que 3. Então, olha lá. Se eu pego aqui um valor de x bem próximo a 3, porém menor do que 3. Qual que é o primeiro inteiro que vem antes dele? É o 2, tá? Então, o cálculo desse limite vai dar 2. E agora, se eu quisesse calcular o limite da função maior inteiro menor ou igual a menos x, quando x tende a 3 por valores menores do que 3. Vejam só, se eu pegar um valor de x que está entre 2 e 3, quando a gente multiplica essa equação por menos 1, lembra, a gente vai ficar 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Aí inverte o sinal, então aqui fica maior.
x multiplico por menos 1, fica menos x. Inverto o sinal, fica maior, e 3 vezes menos 1 dá menos 3. Escrevendo essa na equação de trás para frente, a gente fica com menos 3 menor que menos x, menor que menos 2. Então, se o x está entre 2 e 3, o menos x vai estar entre menos 3 e menos 2. Agora, se eu pego um valor de x, né? Neste caso, menos x entre menos 3 e menos 2, qual que é o primeiro inteiro que vem antes? É o menos 3, tá? Então, esse limite vai ficar 2 do primeiro mais menos 3 do segundo e vai dar menos 1, né? Se você tem R$2 e fica devendo 3, você ainda está devendo 1, tá? Agora, se eu quisesse calcular o limite de f de x quando x tende a 3 por valores maiores do que 3. Olha lá. Agora eu vou pegar um valor de x bem próximo de 3, porém maior do que 3. Quanto que dá o limite da função maior inteiro menor ou igual a x quando x tende a 3 por valores maiores do que 3? Qual que é o primeiro inteiro que vai vir antes? É o 3. E qual que é o limite da função maior inteiro menor ou igual a menos x quando x tende a 3 por valores maiores do que 3? Novamente, ó, agora a gente tem um valor x entre 3 e 4, né? Se eu pego bem próximo do 3, tá? Então, se o x é maior que 3 e menor que 4, e eu multiplicar essa equação por menos 1, a gente vai ficar com menos 3 maior que menos x maior que menos 4, né? Invertem os sinais, tá? E escrevendo isso de trás para frente, a gente fica com menos 4 menor que menos x menor que menos 3. Então, vejam só, se o x está entre 3 e 4, o menos x está entre menos 4 e menos 3, tá? Então, qual vai ser o limite da função maior inteiro menor ou igual a menos x quando x tende a 3 por valores maiores do que 3? Se ele está entre o menos 3 e o menos 4, o primeiro inteiro que vem antes é o menos 4. Então, a gente vai ficar com 3 mais menos 4, que é a mesma coisa que 3 menos 4, e novamente vai dar menos 1. Agora, se eu quisesse calcular o limite de f de x quando x tende a 3, como o limite lateral à esquerda deu menos 1 e o limite lateral à direita deu menos 1, o limite de f de x com x tendendo a 3 também vai ser menos 1. Finalmente, no quarto item, a gente queria calcular o f de 3, né? Então, aqui é só fazer a substituição direta. F de x é o maior inteiro menor ou igual a x, mais o maior inteiro menor ou igual a menos x. Eu substituo o x por 3, então vai ficar o maior inteiro menor ou igual a 3, mais o maior inteiro menor ou igual a menos 3. Lembrem, toda vez que a gente tem um número inteiro aqui, essa função aplica ele nele mesmo, né? Então, maior inteiro menor ou igual a 3 é o próprio 3, e o maior inteiro menor ou igual a menos 3 é o próprio menos 3. Então, a gente vai ficar com 3 menos 3, que é 0. Tá? Agora eu vou resolver a questão 3. Esboce o gráfico da função e use-o para determinar os valores de a para os quais limite de f de x com x tendendo a a existe. E a nossa função, f de x, é dada por partes. F de x igual a menos x, se o x é menor ou igual a menos 2. F de x igual a x ao quadrado menos 4, se o x é maior que menos 2 e menor que 3. E f de x igual a 6, se o x é maior ou igual a 3. Para facilitar, eu tentei associar a parte em azul da função com valores em azul, a parte de preto com valores em preto, e a parte em vermelho com valores em vermelho. E fiz uma tabela de valores. Então lembrem, toda vez que vocês têm uma função definida por partes, para determinar que parte da função eu vou usar, vocês têm que olhar para cá, né? Então olha lá, se eu escolho x igual a menos 3, como menos 3 é menor ou igual a menos 2, o f de menos 3 vai ser menos 3.
menos com menos dá mais, então vai dar 3. Se eu escolher x igual a menos 2, como menos 2 é igual a menos 2, ele é menor ou igual a menos 2, então a gente usa essa parte da função. Então, f de menos 2 vai ser menos 2, menos com menos dá mais, então a gente vai ficar com 2. Agora, se eu escolher x igual a menos 1, já tem que tomar cuidado, né? Por quê? Porque o menos 1 não é menor ou igual a menos 2. A gente já vai ter que usar essa parte da função. Menos 1 é maior que menos 2 e menos 1 é menor que 3. Fazendo a substituição, a gente fica com menos 1 ao quadrado, menos 4. Aqui tomem cuidado e não esqueçam de colocar parênteses, tá? Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, que dá 1, menos 4. Então, a gente tem aqui, ó, 1 menos 4, que vai dar menos 3. E agora, se eu escolher x igual a 0, 0 é maior que menos 2 e menor que 3. Então, a gente vai ficar com 0 ao quadrado, menos 4, tá aqui, ó. 0 ao quadrado é 0 vezes 0, que dá 0. Menos 4 vai dar menos 4. Se eu escolher x igual a 1, 1 é maior que menos 2 e menor que 3. Fazendo a substituição, a gente fica com 1 ao quadrado menos 4. 1 ao quadrado é 1, menos 4 vai dar menos 3. Se eu escolher x igual a 2, 2 é maior que menos 2 e menor que 3. Então, a gente fica com 2 ao quadrado, menos 4. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Menos 4 deu 0. Novamente, tem que tomar cuidado. Se eu escolher x igual a 3, eu tenho que usar essa parte da função, tá? Se o x é 3, o f de 3 vai ser 6. Se o x é 4, como 4 é maior ou igual a 3, o f de 4 vai ser 6. Se x igual a 5, 5 é maior ou igual a 3, o f de 5 também é 6, tá? Agora vamos tentar esboçar o gráfico. Olha lá. Quando a gente considera x igual a menos 3, então menos 1, menos 2, menos 3, o y vale 3. Tá aqui, ó. 1, 2, 3. Então, ó, liguei o menos 3 com o 3. Deu esse ponto. Se eu escolho x igual a menos 2, tá aqui, ó. Menos 1, menos 2. O y vale 2. 1, 2. Então, eu ligo este com este, tá? Então, aqui, ó, a gente tem essa reta. E se eu escolho valores menores ainda, né? Que menos 2, que menos 3, depois menos 4, menos 5, menos 6, sempre se comporta desse jeito, tá? Então, a gente tem essa reta aqui para valores de x menores ou iguais a menos 2. Agora, eu tenho que tomar o cuidado. Lembra? Se eu escolho x igual a menos 2, eu tenho que usar essa parte da função, tá? Se eu usasse essa parte aqui, eu tenho que colocar uma bolinha sem pintar, tá? Porque eu não posso usar essa parte da função. Então, se eu escolher x igual a menos 2 aqui, a gente ficaria com menos 2 ao quadrado, que é menos 2 vezes menos 2, que dá 4. Menos 4 daria 0. Então, ó, menos 1, menos 2. Eu coloquei aqui uma bolinha sem pintar nesse ponto, né? Menos 2 no x, 0 no y, tá? Agora, se você escolhe qualquer valor de x maior que menos 2, só que bem próximo do menos 2, a função está se comportando desse jeito, tá? Como uma parábola, né? Então, quando a gente escolheu x igual a menos 1, tá lá, menos 1. Quanto que deu o f de x? Deu menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Tá aqui, ó. Eu liguei o menos 1 ao menos 3. Por que eu esbocei essa parte da função, tá? Porque quando você considera valores de x maiores que menos 2, só que bem próximos do menos 2, né? A função está definida desse jeito, tá? Como uma parábola. Só no menos 2 que ela não é definida como sendo x² menos 4, tá? Então, eu coloquei essa bolinha aqui sem pintar. E aí, fui ligando os próximos pontos, né? 0 com menos 4, se o x vale 0, o y vale menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, é esse ponto aqui. Se o x vale 1, o y vale menos 3, é esse ponto. Se o x vale 2, o y vale 0, é esse ponto, tá? Então, até aqui a gente tem esse gráfico aqui. Agora, novamente, ó. Se eu escolho x igual a 3, a função é definida desse jeito. Eu não posso usar essa parte da função. Por isso que aqui tem uma bolinha
sem pintar, tá? Porque se eu substituísse aqui o x por 3, ficaria 3 ao quadrado, que é 9, menos 4, que dá 5, ó. Então, 3 com 5, eu coloquei uma bolinha sem pintar, só que, ó, nas proximidades do 3 para valores menores do que 3, a função é definida desse jeito, tá? Então, ó, em todo esse intervalo aqui entre 2 e 3, a função se comporta desse jeito, como uma parábola. Ela só vai deixar de se comportar no x igual a 3. Por isso que eu coloquei essa bolinha aqui sem pintar, tá? Então, lembrem, ó, quando vocês têm o gráfico de f de x igual a x ao quadrado somente, a gente tem uma parábola, né, que passa aqui pela origem. Quando você faz menos 4, você desloca o gráfico em 4 unidades para baixo, tá? Então, ele estava aqui passando pela origem, eu desloquei 1, 2, 3, 4, tá? Que nem vocês viram lá em funções. Quando você tem o gráfico aqui passando pela origem, se eu tenho menos 4, eu desloco 4 unidades para baixo. E aí a gente tem esse gráfico. Finalmente, quando eu escolho valores maiores ou iguais a 3, a função sempre vale 6, né? Então, ó, no 3 vale 6, no 4 vale 6, no 5 vale 6. Em qualquer valor que eu pegar aqui de x maior ou igual a 3, vai continuar valendo 6, né? Então, a gente tem essa reta aqui, tá? Então, vocês têm que tomar 2 cuidados. Nesses extremos aqui, né, quando tem a mudança de comportamento da função, a gente não pode usar a parte onde não tem o sinal de igual. Então, quando a gente usa ela, tem que colocar uma bolinha sem pintar, tá? Porque nas proximidades, nas proximidades aqui do 3, para valores menores do que 3, a gente pode usar essa parte da função do mesmo jeito que aqui, né? Nas proximidades do menos 2, só que para valores maiores do que menos 2, a gente pode usar essa função. Mas, se usar no menos 2 e no 3, a gente tem que colocar bolinhas sem pintar, tá? Então, a gente tem uma reta aqui, aí dá um salto, tem uma parábola aqui, dá um salto e tem outra reta. Como a gente sabe que o domínio de f de x igual a menos x é o conjunto dos números reais, o domínio de f de x igual a x ao quadrado menos 4 é o conjunto dos números reais, o domínio de f de x igual a 6 é o conjunto dos números reais, para a gente verificar os valores para os quais o limite existe ou não, basta calcular nesses valores extremos. Então, eu vou calcular o limite de f de x quando x tende a menos 2, só que aí eu vou primeiro calcular para valores menores que menos 2 e depois para valores maiores que menos 2 e depois eu vou calcular o limite de f de x com x tendendo a 3 para valores menores do que 3 e para valores maiores do que 3, tá? Então, olha lá, se eu quero calcular limite de f de x com x tendendo a menos 2 por valores menores que menos 2, tá aqui, ó, menos 1, menos 2. Se eu estou pegando valores menores que menos 2, tá aqui, ó, como que a função se comporta, tá? O f de menos 2, né? Quando você pega valores menores do que menos 2, a função se comporta desse jeito, né? Como f de x igual a menos x. Então, substituir aqui, ó, você pega valores menores que menos 2, eu substituo o f de x por menos x. Como menos 2 pertence ao domínio dessa função, a gente pode fazer a substituição direta. Então, a gente vai ficar com menos 2, menos com menos dá mais. Então, vai dar 2. E agora, se eu calculasse limite de f de x com x tendendo a menos 2 por valores maiores do que menos 2. Tá aqui, ó, menos 1, menos 2. Agora, eu vou pegar valores maiores, tá? Se você considera valores maiores do que menos 2, o f de x vale x ao quadrado menos 4. Então, substituí aqui, fiquei com limite de x ao quadrado menos 4 com x tendendo a menos 2 por valores maiores do que 2. Menos 2. Agora aqui, como menos 2 pertence ao domínio da função, eu posso fazer a substituição direta. A gente vai ficar com menos 2 ao quadrado menos 4. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Menos com menos dá mais. 2 vezes 2 dá 4, então vai dar 4. Menos 4 dá 0.
Como o limite lateral à esquerda deu 2 e o limite lateral à direita deu 0, a gente tem que o limite de f de x com x tendendo a 2 não existe, tá? Então, eu vou ter que tirar depois o menos 2 do conjunto dos valores onde o limite existe. Finalmente, fui calcular o limite de f de x com x tendendo a 3 por valores menores do que 3 e limite de f de x com x tendendo a 3 por valores maiores do que 3. Quando eu considero valores menores do que 3, ó, 1, 2, 3, tá? f de x se comporta desse jeito, como x ao quadrado menos 4, né? Se você considera valores menores do que 3, f de x é igual a x quadrado menos 4 nas proximidades do 3, tá? Aí a gente substitui, porque o 3 pertence ao domínio dessa função, então a gente vai ficar com 3 ao quadrado menos 4, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9, então a gente fica com 9 menos 4, que é 5. E agora, se eu considerasse valores próximos a 3, só que maiores do que 3, olha lá, se você considera agora valores próximos a 3, só que maiores do que 3, quando x é maior que 3, o f de x é 6. Então, substituir aqui, ficou limite de x tendendo a 3 por valores maiores do que 3, de 6. Como 6 é uma constante e não depende de x, né? O resultado do limite vai ser 6. Novamente, como o limite lateral à esquerda deu 5 e o limite lateral à direita deu 6, a gente tem que o limite não existe. Então, nossa pergunta é, para determinar os valores de A para os quais esse limite existe, né? A gente esboçou o gráfico e usou ele e a gente descobriu o quê? Que quando a gente considera valores de x próximos a menos 2, só que menores do que menos 2, deu um resultado, e quando a gente considera valores próximos a menos 2, só que maiores do que menos 2, deu outro resultado. Então a gente sabe que esse limite não existe quando a gente considera A igual a menos 2, e do mesmo jeito esse limite não vai existir quando a gente considera A igual a 3, tá? Então a gente tem que o limite existe se o A pertence aos reais e é diferente de menos 2 e é diferente de 3, tá? Essa notação é o conjunto, né, sem esses números. Então, o limite existe para todo número A pertencente aos reais, sem aqueles dois números, o menos 2 e o 3. Agora, para encerrar a resolução de exercícios, que vocês já devem estar cansados, eu vou resolver a questão 4. Calcule e justifique os cálculos dos seguintes limites. O primeiro deles, limite de 2x mais 12 sobre módulo de x mais 6 quando x tende a menos 6. Tá? Então, como aqui a gente tem um módulo, a gente vai precisar descobrir se o que tem dentro desse módulo é positivo ou negativo para poder tirar esse módulo, né? Então, ó, se o x mais 6 for negativo, o módulo dele vai ser menos ele, tá? Tomem cuidado e coloquem parênteses aqui para vocês não errarem, tá? E se x mais 6 for positivo, então o módulo dele vai ser ele mesmo. Então vamos ver, ó, como aqui, se ele é negativo, o módulo é um resultado, e se o x mais 6 é positivo, o módulo é outro resultado, eu vou precisar calcular os limites laterais. Comecei calculando limite de 2x mais 12 sobre módulo de x mais 6, com x tendendo a menos 6, por valores menores do que menos 6. Aqui, como 2 e 12 são múltiplos de 2, eu coloquei um 2 em evidência. Então, a gente ficou com limite de x tendendo a menos 6 por valores menores do que menos 6, duas vezes. Aí eu tenho que pensar, 2 vezes quanto que dá 2x? É 2 vezes x. 2 vezes quanto que dá 12? É 2 vezes 6. E no denominador, a gente tem módulo de x mais 6. Só que se o x é menor que menos 6, ó, x mais 6 menor que 0 é a mesma coisa que dizer que o x é menor que menos 6. Então, quanto que dá o módulo dele? Dá menos x mais 6. Então, aqui ficou menos x mais 6.
Agora, como x mais 6 aparece no numerador e no denominador, nesse caso a gente pode cancelar e a gente vai ficar com 2 sobre menos 1, que é menos 2. E se eu calculasse agora o limite de 2x mais 12 sobre módulo de x mais 6, quando x tende a menos 6, só que por valores maiores que menos 6. Se x mais 6 é maior que zero, é a mesma coisa que dizer que x é maior que menos 6. Tá? Então, se encaixa nesse caso aqui. Então, vou substituir meu módulo por x mais 6. Então, a gente ficou com o limite de x tendendo a menos 6 por valores maiores que menos 6. Coloquei novamente um 2 em evidência. 2 vezes quanto que dá 2x? É 2 vezes x. Mais 2 vezes quanto que dá 12? É 2 vezes 6. Então, a gente ficou com o limite de x tendendo a menos 6 por valores maiores que menos 6, de 2 vezes x mais 6 sobre x mais 6. Novamente, eu posso cancelar o fator x mais 6, cancelei. Então, a gente ficou com 2 sobre 1, que é 2. Como o limite lateral à direita deu 2 e o limite lateral à esquerda deu menos 2, a gente tem que esse limite de 2x menos 12 sobre x mais 6, quando x tende a menos 6, não existe, né? Porque os limites laterais deram diferença. Agora o item B. Limite da raiz de x² mais 9 menos 5 sobre x mais 4. Como aqui a gente tem uma diferença, a menos b, a ideia vai ser multiplicar por algo da forma a mais b. E lembrem, toda vez que vocês têm a menos b vezes a mais b, a gente aplica a propriedade distributiva, vai ficar a ao quadrado mais ab menos ba, então ab cancela com ba, menos b ao quadrado. Então a gente fica com a ao quadrado menos b ao quadrado. Tá? Então aqui a gente já tem raiz de x ao quadrado mais 9 menos 5, então vou multiplicar por raiz de x² mais 9 mais 5, né? Porque o meu a é raiz de x² mais 9 e o meu b é o 5. Só que se eu multiplico no numerador, tem que multiplicar também no denominador para a gente manter essa igualdade, tá? Agora eu vou fazer a conta, ó. Então a gente fica com raiz de x² mais 9 menos 5 vezes raiz de x² mais 9 mais 5 vai dar o quê? O quadrado do primeiro, então ficou quadrado de raiz de x² mais 9 menos quadrado do segundo, fica 5 ao quadrado. E no denominador, eu só copiei x mais 4, entre parênteses, vezes raiz de x² mais 9 mais 5, entre parênteses. Toda vez que você tem o quadrado de uma raiz, você pode cancelar o quadrado com a raiz. Então, a gente vai ficar com limite de x tendendo a menos 4, de x² mais 9, menos 5 ao quadrado é 25. E o denominador copiei novamente. X mais 4 vezes raiz de x² mais 9 mais 5. Agora, novamente, limite de x tendendo a menos 4, x². Quando você faz 9 menos 25, vai dar menos 16. E no denominador, a gente tem x mais 4 vezes raiz de x² mais 9 mais 5. Aqui a gente tem uma diferença de quadrados, ó, x² menos 16, o meu a é o x, o meu b é o 4, tá? Então a gente pode escrever como a menos b vezes a mais b. Então vai ficar x menos 4 vezes x mais 4, dentro do limite, né, de x tendendo a menos 4, sobre x mais 4 vezes raiz de x² mais 9 mais 5. Agora, como a gente tem que x mais 4 é um fator do numerador, x mais 4 é outro fator do denominador, a gente pode cancelar os dois, né? Porque eu estou considerando valores de x bem próximos a menos 4, mas diferentes de menos 4. Então, a gente vai ficar com o limite de x menos 4 sobre raiz de x² mais 9 mais 5, com x tendendo a menos 4. Finalmente, como a gente conseguiu cancelar o x mais 4 e o menos 4 pertence ao domínio dessa função,
eu posso fazer a substituição direta, tá? Então, vou substituir o x por menos 4, vai ficar menos 4 menos 4, e no denominador vai ficar raiz de menos 4 ao quadrado mais 9, mais 5. Menos 4 é menos 8, né? Se você está devendo 4 e fica devendo mais 4, no total você está devendo 8. Aqui, menos 4 ao quadrado dá 16. Mais 9 dá 25. Raiz de 25 é 5. Mais 5 dá 10. Então, a gente fica com menos 8 sobre 10. Como 8 e 10 são múltiplos de 2, eu posso simplificar, dividir o numerador por 2 e dividir o denominador por 2. Então, a gente vai ficar com menos 4 sobre 5. Agora, faltam só 2 itens. Para questão C, eu vou usar o teorema do sanduíche, tá? Lembrem dele, que a gente viu a aula. Aqui, ó, a gente sabe que o cosseno de 1 sobre x ao quadrado é sempre maior ou igual a menos 1 e sempre menor ou igual a 1. E também sabe que o x quadrado é sempre maior ou igual a 0 para qualquer número real. Tá? Esse símbolo quer dizer para todo número, tá? Então, para todo número pertencente aos reais. Então, a gente tem menos 1 menor ou igual a cosseno de 1 sobre x ao quadrado menor ou igual a 1. Multipliquei aí na equação por x ao quadrado. Como ele é maior ou igual a 0, eu vou manter os sinais, né? Então, vai ficar x ao quadrado vezes menos 1 menor ou igual que x ao quadrado vezes cosseno de 1 sobre x ao quadrado, menor ou igual que x quadrado vezes 1. Agora, x ao quadrado vezes menos 1 dá menos x ao quadrado, e aqui eu copiei, menor ou igual que x quadrado vezes cosseno de 1 sobre x ao quadrado, menor ou igual x quadrado vezes 1 dá x ao quadrado. Agora, a gente quer calcular o limite de x tendendo a 0 dessa função que está prensada entre essas duas, tá? Só que o limite limite de menos x ao quadrado quando x tende a 0, fica menos 0 ao quadrado, que é 0, e o limite desta, que está à direita, fica limite de x ao quadrado quando x tendendo a 0, dá 0 ao quadrado, que também é 0. Como o limite dessa dá 0 e o limite dessa dá 0, quando x tende a 0, essa que está prensada também vai ter o mesmo limite, né? Então, pelo teorema do sanduíche, nós podemos concluir que o limite de x ao quadrado vezes cosseno de 1 sobre x, quando x tende a 0, é igual a 0. Finalmente, o último item, a gente quer calcular limite de x ao quadrado menos 2x sobre x ao quadrado menos 4x mais 4, quando x tende a 2 por valores menores do que 2. Como aqui a gente tem que x quadrado é um múltiplo de x e menos 2x também é um múltiplo de x, eu coloquei um x em evidência, tá? Agora a gente tem que pensar, x vezes quanto que dá x ao quadrado? É x vezes x. X vezes quanto que dá menos 2x? É x vezes menos 2. Então a gente ficou com x vezes x menos 2. E aqui no denominador a gente tem x ao quadrado menos 4x mais 4. Isso daqui é um quadrado perfeito, tá? Pode ser escrito como x menos 2 ao quadrado. Quem tem dúvida pode usar o que costuma ser chamado de delta e bhaskara para achar as raízes e escrever da forma a vezes x menos uma das raízes vezes x menos outra das raízes. Pode usar a soma e produto ou pode usar a técnica, né, de fechar um quadrado, tá? Qualquer técnica que vocês usarem, isso daqui vai dar x menos 2 vezes x menos 2. Depois, se alguém tiver dúvida, pode me perguntar que eu faço com mais calma, tá? Como x menos 2 é um fator no numerador e x menos 2 é um fator também no denominador, a gente pode cancelar os dois. Então, a gente vai ficar com limite de x sobre x menos 2, com x tendendo a 2, por valores menores do que 2. Agora, olha só, o que está acontecendo aqui? Eu não posso fazer uma substituição direta porque o 2 não está no domínio dessa função, tá? Mas o numerador está tendendo a 2.
O denominador está tendendo a quem? Quando eu faço 2 menos 2, dá 0. Ele está tendendo a 0, só que valores maiores que 0 ou menores que 0. Como a gente está considerando aqui x menor que 2, então a gente vai ter que x menos 2 é menor que 0, tá? Então, como o numerador está tendendo a um valor fixo 2 e o denominador está tendendo a 0, só que por valores menores do que 0, esse limite ele vai ser o quê, né? A parte de cima, o numerador, está tendendo a um número positivo. A parte de baixo está tendendo a um número negativo. Então, a gente já sabe que vai ser menos alguma coisa, tá? Só que aqui, toda vez que a gente divide um valor fixo por um número bem próximo de 0, o que acontece? Esse quociente aqui cresce muito rapidamente, né? Se você divide 2 por 0,1, dá 20. 2 por 0,001, dá 200 e assim por diante. Cada vez que eu me aproximo de 0, esse quociente aqui vai ficando cada vez maior, tá? Como aqui no denominador eu estou considerando valores, né, próximos de 2, porém menores do que 2, e x menos 2 vai ser negativo, o resultado desse limite vai ser mais com menos, vai dar menos infinito. Para acabar, eu coloquei aqui de onde eu tirei os exercícios, né? O item A é o exercício 42 da página 99, que está na seção 2.3. O B é o exercício 30 da página 98, que está na seção 2.3. O C eu adaptei do exercício que a gente fez na aula do Teorema de Sanduíche. E o D é o exercício 36 da página 90 e está na seção 2.2.